Carlos Barreiro. Sejam muito bem-vindos ao canal Sou Pai, Não Visita. Eu sou o pai separado de 3 filhos. Um adolescente de 14 anos, meu campeão, uma menina de 6 anos, a minha cerejinha, e a minha morinha de 2 anos e 7 meses. O objetivo desse canal é ser um portal interativo para todas as partes que alimentam esse mundo, esse universo dos pais separados. Então, pais e mães separados, filhos de pais separados também participam, operadores de direito, advogados de família, assistentes sociais, psicólogos infantis ou terapeutas de casais são muito bem-vindos. E será um canal justamente para que possamos entender mais esse universo e diminuir as intrigas, as dificuldades de convívio de muitos pais separados. É importante frisar mais uma vez que esse canal não é só exclusivo de pais, é de mães também. Neste ponto, vale desmistificar uma coisa importante, né? Quando eu comecei a conversar com alguns colegas, alguns familiares e amigos sobre a criação desse canal, havia um certo preconceito, mas é só de pais separados? Então, vocês vão falar mal de mães? Não, muito pelo contrário. O intuito é harmonizar a relação de pais e mães, entenderem que não pode ser papéis separados, mas papéis em conjunto. A guarda compartilhada é uma realidade do Brasil e em vários países do mundo. Ela veio justamente para isso, para dar respeito e respaldo aos papéis dos pais e das mães, mesmo em condições de separação, seja litigiosa ou consensual. É curioso e paradoxal, nós vemos uma sociedade brasileira e mundial, esse mundo globalizado, onde as pessoas tendem a buscar igualdade de direitos, tanto igualdade social, igualdade de gênero, e infelizmente nós deparamos com uma desigualdade que é pouco vista pela sociedade, que é a desigualdade parental. Ainda, infelizmente, no Brasil existe uma grande disparate de direito entre pais e mães separados. Esse modelo monoparental materno já é um modelo bastante enviesado, bastante ultrapassado. Pode-se dizer com toda a certeza que é um modelo arcaico e machista, porque entende que a mulher cabe somente a ela, de forma exclusiva e diária, o cuidado dos nossos filhos, restando somente aos pais, casados ou mesmo separados, o cuidado de prover, de ser um mero pagador de pensão, né, como um mero espectador ou visitante final de semana com datas predeterminadas. Isso é um modelo que já vem ao longo do tempo se desconstruindo à medida que o homem acabou assumindo um papel mais ativo como pai. Após a Revolução Industrial, a mulher viu-se na obrigação de procurar uma posição no mercado de trabalho. A essa busca percebeu uma mudança radical dos padrões familiares. Havia até então um modelo de onipresença materna ao cuidado dos seus filhos, uma vez que elas foram obrigadas a sair de casa e deixar seus filhos ou na escola, ou com cuidadores, ou até mesmo com pais mais participantes. Essa mudança começou a permitir um espaço maior aos pais também. A outra parte, que era mera pagadora, mera gestora do cuidado familiar, também tinha uma parte afetiva muito importante para a criação dos mesmos. Em setembro de 2004, eu separei da mãe do meu filho. Foi uma separação inicialmente consensual, onde eu tinha direito. Numa separação consensual, quando você tem visitação livre, tome muito cuidado com isso, porque como não tem dia nem hora, então não tem nada regulamentado, dia nem hora, perfeito? Na minha separação consensual eu tinha visitação livre, então eu achava aquilo maravilhoso, né? Não ter dia nem hora programado para ver meu filho, não? Então a princípio qualquer dia eu podia ver meu filho, só que na prática não é bem assim. Infelizmente, por inúmeras razões, a mãe pode querer interferir de forma legal, de modo que ela sabendo o horário que você trabalha, por exemplo, eu trabalho da 1 às 7 da tarde. Às 7h15, ela sai com seu filho para o shopping e a hora que você vai, assim, com aquele saudosismo, aquela vontade de ver seu filho, chega na casa dela e você depara com uma situação que ela está visitando. E o pior é que ela está com um amparo legal. Eu não tenho determinado dia nem hora. Então, assim, a primeira dica que eu falo a todos os pais que têm uma separação consensual e que têm a visitação livre e que mesmo assim regulamentem pelo menos 1 ou 2 dias da semana um horário que você sabe que você vai estar livre para poder ver seu filho, para poder curtir seu filho. A partir do momento que comecei a ter dificuldades para ver meu filho, eu comecei a ler um pouco mais, a
aprofundar um pouco mais em literatura, na internet, e na época o extinto Orkut lançava várias comunidades. E aí eu percebi a necessidade de criar uma comunidade também com a minha cara. E a comunidade era Pais Separados Somente das Mães, dos Filhos Nunca. Essa comunidade na época, em 2005, tinha mais de 1.000 membros. 1.000 membros numa comunidade do Orkut é comparável a quase 10.000 seguidores no Instagram nos dias de hoje. Eram muitas pessoas, e dentre as pessoas que participavam eram pais e mães separados também, advogados, terapeutas. Era bem interessante os fóruns de discussão. Mas o público-alvo principal, com certeza, eram os pais separados, e na grande maioria já passavam dificuldades de convivência com seus filhos. Na época, a guarda compartilhada ainda era projeto-lei, né, que foi feita pela Paz, que falarei mais adiante. Nessa comunidade do Orkut, né, do pai separado somente das mães, dos filhos nunca, haviam vários fóruns de discussões dos temas mais variados possíveis, dentre guarda compartilhada, que ainda é um projeto-lei, como eu falei anteriormente. Falávamos sobre jogando a toalha, e esse tópico em especial foi o tópico que mais rendeu discussões. Por semanas, vários pais do Brasil inteiro colocavam sua experiência, suas dificuldades no convívio, e muitas vezes a desistência de uma busca de uma paternidade mais ativa. Pais que tentavam de tudo para poder ser mais presentes em seus filhos, e por N razões, um judiciário às vezes muito moroso, muito letárgico ou até muito cego em não perceber da força de vontade que muitos pais tinham de serem mais presentes em seus filhos e não conseguirem. Por uma ação leviana, muitas vezes, de algumas mães, em querer afastar seus filhos, usando os mais subterfúgios nefastos para poder afastar os pais dos seus filhos, ou os seus filhos dos seus pais. Para tanto, já iniciava aí um movimento sobre a alienação parental. A alienação parental em 2004, 2005 ainda estava suscitando muitas discussões. Até hoje suscita, mas na época ainda era muito incipiente o assunto alienação parental. Por conta da repercussão do Orkut, a rede local de televisão, TV Tribuna, aqui de Santos, ela fez um convite para uma entrevista da minha comunidade. Foi muito interessante a repercussão que deu aqui na Baixada Santista. Inclusive, como estão vendo agora na tela, foi o caderno A, na página A3. Estava lá uma reportagem de página inteira sobre a comunidade do Orkut, o que me causou grande alegria e gratidão. Por conta dessa exposição no jornal A Tribuna, eu acabei conhecendo a APASE, Associação de Pais e Mães Separados, que foi criada há mais ou menos 20 anos atrás. É uma associação que existe, é presente e muito atuante já desde o início. O criador da APASE era um advogado, Carlos Bonato. Esse presidente, ele era uma pessoa muito ativa, e ele, juntamente com outros pais separados, inclusive alguns políticos, acabaram redigindo o que tornou hoje a guarda compartilhada. Então, com muito orgulho, a guarda compartilhada foi redigida pela APASE. A APASE, desde o seu início, ela tinha como um tripé de formação a conscientização da SAP, né, a Síndrome da Alienação Parental. Algo que nós discutiremos em vários vídeos, com certeza. A guarda compartilhada, que, como já disse, era um projeto-lei e que foi redigida pela própria APASE. E, por último, a valorização da mediação familiar como instrumento importante para a redução dos conflitos entre casais em litígio com filhos. Paralelamente às atividades do Orkut, da comunidade de pais separados, somente das mães e dos filhos nunca, em Londres crescia um movimento muito forte e bem diferenciado, chamado Father for Justice, um grupo de pais separados que se vestiam de super-heróis, de Batman, de Robin, de Capitão América, e faziam manifestações pacíficas com panfletagem, com cartazes, pleiteando e pedindo conscientização da comunidade britânica, londrina, sobre o novo papel do pai. Curiosamente, Inglaterra e Brasil, com realidades tão diferentes, né? Um país terceiro-mundista como nós, e a Inglaterra com uma economia robusta, uma política forte e sustentável, havia algo em comum, o pleito de uma paternidade mais ativa. Por conta da desigualdade parental que também ocorria na Inglaterra, esse grupo de pais, eles faziam várias manifestações. E o maior marco das manifestações da Father for Justice foi quando eles driblaram a Guarda Real Britânica e subiram a varanda do Palácio de Buckingham, e com os panfletos e vestidos a caráter, eles conseguiram estender um cartaz do seu movimento. O pleito desses pais separados da Father for Justice são os mesmos nossos aqui no Brasil.
eles pleiteavam um tempo de convivência maior com os filhos e já lutavam pelo pleno e legítimo direito de pais mais participantes na vida e no convívio dos seus filhos. E não aceitavam mais visitas de cada 15 dias pré-programadas em 4 a 6 horas. Eles não se conformavam mais com o modelo arcaico, ultrapassado e machista, onde os pais só poderiam visitar os filhos a cada 15 dias, num período programado no domingo de 2 às 6 da tarde. Isso fez com que houve uma grande mudança social e a consciência de toda a sociedade britânica e mundial começou a entender de uma outra forma que realmente havia um novo papel dos pais, que não eram mais visitantes e pagadores de pensão. Eles queriam efetivamente participar do convívio e da criação de seus filhos. Esse movimento londrino, Father for Justice, foi um grande movimento inspirador para mim. Isso acabou inspirando vários países a criar modelos também parecidos de luta aos pais separados. E o Brasil também abraçou essa mesma causa, iniciando no Rio de Janeiro. Em menos de um mês, São Paulo e Rio de Janeiro faziam parcerias com o mesmo tema, Pais por Justiça. Eu tive o prazer de também participar na formação inicial do Pais por Justiça, em meados de 2006 para 2007, onde fazíamos vários movimentos e encontros quinzenais em São Paulo. Boa parte dos pais era da capital, de Santos e do interior de São Paulo. O nosso pleito era o mesmo que até hoje se discute, que é a questão da guarda compartilhada, a valorização da guarda compartilhada como o melhor meio de guarda para filhos de pais separados, a consciência da SAP, a Síndrome da Alienação Parental, e uma das manifestações mais conhecidas e populares do Pais por Justiça em São Paulo e Rio de Janeiro foi quando colocamos 365 bonecos vendados e amordaçados, representando a censura de filhos que não poderiam ser ouvidos pela sociedade, nem pelas mães alienadoras e os pais também. É importante já desde agora falar que a alienação parental não é algo exclusivo de mães, é de pais também. Existem, infelizmente, pais também alienadores. Esse manifesto foi super popular, foi super bem aceito pelos banhistas do Rio de Janeiro, na Praia Copacabana, como também para os munícipes e visitantes do Parque Ibirapuera que estavam naquele domingo, Dia dos Pais. Foi feito um trabalho muito bonito de divulgação e exposição da Paz por Justiça no sentido amplo da guarda compartilhada, que ainda estavam pleiteando o decreto-lei. Falamos bastante sobre a SAP, essa síndrome de alienação parental. Falávamos também do papel do novo pai da vida moderna, que é um pai mais atuante, mais participativo na escola, na educação dos filhos. Como vocês podem ver, há muito tempo há uma discussão sobre a alienação parental e outros temas envolvidos com a guarda compartilhada, que mesmo sendo lei no Brasil desde 2004, ainda há muita discussão sobre ela, muita polêmica, sobre a adesão de alguns estados mais do que outros, algumas cidades mais do que outras. Então é importante ainda debatermos sobre esse assunto. Para tanto, no próximo vídeo falaremos de forma mais abrangente sobre a alienação parental, conceito, estratégias de entendimento, de como ela está iniciando, entender de como a gente pode se blindar sobre ela e quando ela já existir, o que a gente pode fazer para diminuir as consequências dos nossos filhos, modus operandi do alienador, tipos de alienação, forma consciente, forma inconsciente de alienação parental. Tudo isso será tratado de uma maneira muito mais abrangente, mais profunda. Antes de encerrar, eu queria deixar um recado para todos os pais e mães que sofrem, que são vítimas da alienação parental, que sofrem para ver seus filhos. Eu quero dizer para vocês que não joguem a toalha. Esse tópico, não jogar a toalha, foi o que lá em 2006, naquele extinto Orkut, era o que mais discutíamos, era o que mais víamos pais que tentavam de tudo para ser um pai mais participativo, mais presente no convívio de seus filhos e por não conseguirem acabavam desistindo. Eu quero dizer para vocês que enquanto vocês respirarem, como pais que são, vocês devem lutar. Porque tudo que a mãe alienadora quer, ou o pai alienador, se for o pai, o guardião, o alienador, o que ele mais quer é justamente isso, que você desista deles, que você jogue a toalha. E aí sim, você é alvo para ser execrado como pai, como ele julga você ser. Então eu peço para vocês não jogar a toalha. Lutem com todas as forças. Você tem agora um portal interativo onde vocês podem compartilhar suas situações, suas vivências, suas frustrações em tribunais. Nós estamos aqui para somar e ajudar você. Então continue acompanhando o nosso canal. Até o próximo vídeo. Fé de sempre, lutar acreditando. Fique com Deus. Obrigado.